O senhor... É esse mesmo? Então, com as suas palavras, doutor. Vamos nos sentar, vamos lá, minha gente. Obrigado, doutor Bruno. Obrigado a você, Antônio Neto, nosso presidente. Boa tarde a todos e todas. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Cumprimento a seleta mesa de trabalho dessas autoridades do direito sindical brasileiro, em nome do nosso presidente Antônio Neto, que vem fazendo um brilhante trabalho diuturno em Brasília e em todo o país. Antônio Neto, em um momento realmente histórico, mas dentro de uma história que, infelizmente, vai ser muito mal lembrada por todos nós, trabalhadores do nosso país, infelizmente. Cumprimento a todos os dirigentes sindicais do Estado de Minas, em nome do COSME, nosso diretor, e desejo a todos realmente um ótimo congresso, e parabenizo, ontem estive aqui também na abertura, parabenizo a todos por esse brilhante evento, que me parece estar sendo feito em todos os estados, não é, presidente Antônio Neto? Esse ano são 9 estados esse ano. Excelente. Agora, o senhor faz eventos maravilhosos que nós sabemos aqui, os congressos de direito sindical que o senhor faz aqui em Minas, que são fantásticos. Sempre em parceria com a CSB também, né? E várias outras centrais. Então, realmente um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Agora vamos lá ao ponto principal da reforma trabalhista, porque quando fui convidado a falar sobre a terceirização, e como eu fui relator dessa reforma trabalhista, do projeto de lei no Conselho Federal da OAB, e estou falando pincelando sobre a reforma trabalhista, né, em vários estados do país, né, entenderam por bem a gente falar de forma um pouco mais ampla da reforma trabalhista, e onde vai ter, né, as pinceladas também sobre a terceirização, mas de falar sobre vários pontos da reforma, que são extremamente importantes. E o que eu tenho sentido, presidente Neto, é que, infelizmente, 90 e tantos %, tanto da advocacia brasileira quanto da própria população brasileira, não ainda tem a dimensão da densidade dessa nova lei, ainda não tem a compreensão exata dos problemas que teremos, das consequências nefastas que a cidadania brasileira, os trabalhadores brasileiros e o próprio país terá após o dia 13 de novembro, que será na segunda-feira, né? Dia 11, que acaba a vacatio legis, que começa a vigorar, mas no dia 13, na segunda-feira, que começa de fato a vigorar essa lei. Vamos lá. Aqui eu... Certo. Primeiro, a proposta original da Presidência da República. Ela veio no final de 2016, 22 de dezembro de 2016, e era uma reforma bem sutil, realmente. Era uma reforma onde nós levantamos, à época, em uma análise na OAB Federal, na Comissão Nacional de Direito Sindical, em uma avaliação primeira, nós percebemos 5 pontos principais, que seria as multas administrativas, o trabalho parcial alargado, o representante de fábrica, né, que é aquela questão de que os sindicatos não podem participar das eleições do representante de fábrica, do negociado sobre o legislado e da terceirização ampla e restrita. Esses 2 últimos pontos eram os principais. Claro, também a representante de fábrica, porque é mais uma das formas de se enfraquecer as entidades sindicais. Mas, principalmente, o 4º, que é negociado sobre o legislado e terceirização ampla. E, naquele momento, nós já ficamos apreensivos, assim como todo o movimento sindical. Entretanto, não sabíamos o que viria pela frente quando nomeado o relator Rogério Marinho, e que este, em 2 meses, tratou um substitutivo como um foguete realmente dentro da Câmara Federal, e que esse projeto de lei, que antes tinha aproximadamente 10 pontos, 10 artigos, 5 pontos principais, passou-se a retificar 117 artigos da CLT. Ou seja, um verdadeiro Frankenstein, um verdadeiro absurdo, realmente. Quando avaliamos e analisamos
esse projeto de lei, aí sim que ficamos estupefatos, e quanto mais estudávamos esse projeto de lei, mais não acreditávamos o quanto ele veio encomendado e tão bem redigido para quem o encomendou. E, de forma rápida aqui, passando aqui alguns pontos em que, institucionalmente, né, meu dever institucional, passar de forma rápida o que a OAB fez dentro desse trabalho. Tivemos, inclusive, em São Paulo, né, Neto, uma reunião com todas as centrais sindicais, onde lá nós tentamos já marcar a entrega, né, de uma manifestação contra a época, contra a proposta, mas principalmente contra aquela celeridade louca, aquele chamado termo de urgência, né, em que eles usaram. E aí tivemos em São Paulo, fizemos, né, um grande evento em Brasília, que foi o segundo encontro dos presidentes das comissões de direito sindical de todo o país. De lá nós tiramos com o presidente Lamáquia uma audiências públicas que foram feitas nos 27 estados do país, em todas as OABs, sempre com a presença das centrais sindicais e de entidades sindicais, com ministros, desembargadores. Que, ao fim, tivemos essa audiência pública na OAB Federal, com vários ministros presentes, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, ministro Agra Belmonte, que inclusive representou na época, o ministro Agra Belmonte representou na época o presidente do TST, e que num primeiro momento ele não estava corroborando, não estava ali na linha em que estávamos tratando, mas depois ficou indefensável, e o próprio ministro que foi defender as teses do presidente do TST, ele ali concordou com 90% do que foi colocado, que realmente era um absurdo esse projeto de lei. Em seguida, nós levamos, inclusive nesse dia com as centrais, levamos ao presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, levamos a ele com assinaturas de todas as centrais, inclusive da CSB, né, Neto? Foi esse manifesto, esse documento, e lá fomos, infelizmente, né, não tão bem recebidos, e, ao fim, continuou-se aquele trâmite com regime de urgência, votou-se tudo de uma forma totalmente contrária à democracia, à clareza, né, e à transparência em que se deve tramitar no Congresso Nacional. Nem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, foi passado esse projeto. Ou seja, um projeto dessa magnitude não passou pela Comissão de Constituição e Justiça para analisar as constitucionalidades ou inconstitucionalidades desse projeto de lei. Quer dizer, um descaso nunca antes visto com nenhum projeto de lei. Inclusive, quando no momento, em 2015, né, 2014, quando veio o projeto de lei do novo CPC, foram 2 anos naquela época, somente para se avaliar, montou-se na época uma Câmara de grandes juristas, em que estudaram, fizeram todo um esboço para depois levar à Câmara, e ele ficou por mais algum tempo, né, mais de ano e meio, então totalmente diverso do que ocorreu com essa reforma trabalhista. E aí, com isso, né, nós fizemos a OAB, no caso, foi criada uma relatoria, e ali nós fizemos, né, o nosso parecer, e o interessante é que o nosso parecer, né, foi no mesmo caminho, no parecer do Ministério Público do Trabalho, né, e também de 17 ministros do TST dos 27, onde aferimos 18 artigos inconstitucionais pelo Pleno da OAB Federal, e que acredito que nos próximos tempos agora temos a possibilidade de entrar com várias ADIs aí nesse projeto de lei. Chegando agora aos pontos principais, né, em que separei para pincelarmos essa reforma trabalhista, tendo em vista a amplitude dessa lei. O primeiro ponto, a própria terceirização. A terceirização, senhores, vocês já sabem que, infelizmente, no nosso país, ela serve simplesmente e somente para que as empresas lucrem mais, né, em detrimento do aviltamento dos salários dos empregados, da péssima condição de trabalho, e etc, etc, etc. Né? Um grande exemplo disso, e que a gente percebe o cinismo, inclusive, do nosso Congresso Nacional, é que o relator do projeto de lei da terceirização, do projeto de lei número 13.429 de 2017, que foi do início do ano, né? Esse projeto de lei, o seu relator foi o deputado Laércio Oliveira, que é simplesmente o dono das maiores empresas de
prestação de serviço de terceirização do Estado de Sergipe. Ele foi simplesmente diretor da Confederação Nacional das Empresas de Terceirização. Sendo assim, ele estava ali legislando em causa própria, literalmente, e ninguém falou nada, nada saiu a público, e assim foi aprovado esse projeto de lei. E esse projeto de lei que, infelizmente, depois conseguiu ainda ser piorado, essa lei que depois conseguiu piorada com a reforma trabalhista. Porque se nesse projeto de lei previa-se no artigo 4º que considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas... Não, em cima, né? Me perdoe. A contratante, serviços determinados e específicos. Ou seja, no projeto de lei do início do ano, específico de terceirização, não se falava da atividade principal, mas sim de serviços determinados e específicos. E, além disso, não somente no projeto de lei da parte do trabalho temporário é que falava da atividade meio e atividade fim. Da parte de terceirização não se falava. Então, baseado nesse projeto de lei, aquela lei, quando a estudamos, nós percebíamos que não lograria êxito as empresas dentro daquela linha da terceirização ampla e restrita. Entretanto, com o advindo da reforma trabalhista, logo eles enxertaram ali, né, no seu artigo A, artigo 4A, que mudou essa parte dos serviços determinados específicos, ficando da seguinte forma: considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. O que significa isso, senhores? Significa que nos postos de gasolina agora, o frentista todos poderão ser terceirizados? Sim, é isso mesmo. Significa que em um banco, os caixas poderão ser terceirizados, gerentes poderão ser terceirizados? Sim, é o caso. Assim como todas as outras áreas, infelizmente, salvo casos raríssimos, né, que terão que ser debatidos, né, de forma própria né, no momento oportuno. Mas o que significa, infelizmente, é que se hoje nós temos um percentual de, salvo engano, 10% a 15% de empregados terceirizados, acredito que isso vai virar. Então, nós vamos ter aí, talvez, um número 3, 4, 5 vezes maior de empregados terceirizados e, consequentemente, né, de empregados diretos, nós vamos ter um número bem menor. O que, infelizmente, vai ser uma ótima oportunidade, né, para esses empresários criarem agora milhares e milhares de empresas de terceirização, o que, infelizmente, também vai ocorrer dentro do que nós já até falamos aqui, de uma licitação talvez fraudulenta, né, no que tange aos entes públicos, né, onde talvez os colegas daquele deputado que já tem a sua empresa, talvez outros agora vão criar essas novas empresas e que, infelizmente, na hora da licitação nós sabemos bem o que pode acontecer, né? E de forma totalmente contrária aos princípios que anteriormente se alegava da terceirização no ente público, que seria pela economia do erário público, né, e eles como operadores né, do serviço público deveriam assim zelar. Mas, infelizmente, o que nós sabemos é o contrário, é que essa conta não fecha, porque se tem que botar um terceiro no meio para ganhar, como que vai se economizar se numa relação direta entre dois, né, empregador e empregado, você já não tem, quando você coloca um terceiro, que seria essa empresa ávida por lucros, como que você vai economizar? Muito pelo contrário, nós sabemos que o custo fica bem mais alto e que, infelizmente, no que tange também ainda ao serviço público, muitas das vezes o Estado ainda tem que pagar como responsável subsidiário, porque aquelas empresas, muitas delas são insolventes e não pagam suas contas trabalhistas ainda. Então, é uma enxurrada de dinheiro público realmente, e quem perde ao final é o povo brasileiro e os trabalhadores do nosso país, porque naturalmente esses também vão ter os seus salários aviltados quando terceirizados. O que tange ao negociado sobre o legislado, qual foi a estratégia colocada? A estratégia colocada foi um paradoxo realmente, porque por um lado falava-se em valorização da norma coletiva, da negociação coletiva, porque se agora ela vale sobre a lei, quer dizer que essa norma coletiva, ela realmente deve ser muito bem negociada, sob pena
de o patamar mínimo civilizatório defendido pelo ministro Maurício Godinho Delgado, assim como também os princípios do valor social do trabalho, da dignidade da pessoa humana, irem para o ralo. Porque se não for muito bem negociado, nós vamos ter aí vários percentuais, vamos ter hora extra, né, abaixo de 50%, vamos ter jornal noturno abaixo de 20%, que é o previsto mínimo na CLT. E dentre outras várias precariedades que podem ocorrer. Entretanto, por um lado, fortalecem a negociação coletiva, acima da lei, mas lá do outro se enfraquece o ente sindical que vai negociar. Tira-se dele o seu custeio, tira-se dele a possibilidade das rescisões de todos os contratos de trabalho no sindicato, essa obrigatoriedade, tira-se dele também a possibilidade de participar das eleições no chão de fábrica, na comissão de fábrica, não podendo mais este participar. Ocorre as dispensas coletivas agora, sem a necessidade de homologação no instrumento coletivo. Pode-se agora ocorrer dispensa coletiva em massa, sem o acordo com a presença do sindicato. Assim como também o fim da ultratividade na norma, que é a súmula 277, porque se por um lado, com a emenda constitucional 45, nós tivemos a exigência do comum acordo, e, consequentemente, nós tivemos aí um grande problema, porque várias das empresas não davam seu aceite, né, para negociar para o litígio coletivo, eles eram extintos sem julgamento do mérito, e tivemos aí anos e anos, conheço vários sindicatos que têm anos e anos que não têm um instrumento coletivo. Depois, em 2012, veio a súmula 277, falando o seguinte: se não tem um instrumento daquele ano, que se não foi pactuado, que valerá o anterior. Agora, nem isso mais. Se negar a negociar, qual será o caminho? Porque o último instrumento não vale. Poder normativo da Justiça do Trabalho, em tese, não existe mais. Então, realmente, essa situação da negociação coletiva fica cada dia mais difícil, né, em nosso país. Então, a sensação que eu tenho é que o que foi colocado, agora nós vamos ter aqui um ringue, vamos colocar 2 boxeadores aqui para lutar, e agora não teremos mais técnico, vocês não teremos mais juízes, vocês resolverão o problema de vocês. Só que de um lado coloca um Mike Tyson, do outro lado coloca um homem de 1,10 m, sem os 2 braços, para lutar com infelizmente, a sensação que eu tenho. E acham, e o pior é que as grandes mídias, né, colocam como se fosse uma maravilha. Não, o negociado agora equivale ao legislado. Quer dizer, sempre valeu, quando era para maior benefício, norma mais benéfica ao trabalhador. Já poderia. Horas extras de 80%, 100% e não 50%, adicional noturno de 30%, 50% e não 20%. Agora, o que se legalizou foi o contrário. O que se legalizou foi o fim do patamar mínimo civilizatório. O que se legalizou foi que agora o mínimo que se tinha de garantias básicas do trabalhador não são mais respeitadas. E, infelizmente, nem todos os dirigentes sindicais do nosso país têm a competência que vocês têm como dirigente em seus sindicatos, ou têm a força de uma central por trás que vão os amparar. Muitos, infelizmente, vão ceder na hora da dificuldade. E aí o que vai para o ralo será os direitos dos trabalhadores, o direito de famílias, pais de famílias, que não estão nem sabendo o que aconteceu. Foi fechada uma convenção coletiva, um acordo coletivo, ele não sabe nem o que aconteceu, ele só sabe que de uma hora para outra, o adicional noturno dele, a hora extra, a cesta básica, que tinha inúmeras questões, foram para o ralo, e ele só vai sentir no final do mês, ao final do ano, né, e nos grandes problemas que ele enfrentará dali para diante. Então, como eu disse, norma mais benéfica, né, em seu conjunto, teoria do conglobamento, que o artigo 620 previa, né, já era. Então, será que agora nós poderemos ter uma decisão dessa? A jurisprudência do TST é firme no sentido da aplicação de norma coletiva mais favorável ao trabalhador, considerado em seu conjunto, devendo ser prestigiado o princípio do conglobamento, né, ministro Vilmar Oliveira. Então, agora, infelizmente, decisões como essa não devemos ter mais. Outro ponto é a competência inibida da Justiça do Trabalho. Esvazia-se o artigo 114 da CLT, porque, exemplo dessa inibição da competência da Justiça do Trabalho. No PL original, quando veio da Presidência da República, tinha essa seguinte previsão do artigo 611.
No exame da CCT, convenção coletiva ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará preferencialmente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, balizada a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Então aqui, eles já tentaram tirar da Justiça do Trabalho uma ampliação da sua competência e do poder discricionário do judiciário, colocando que um princípio da intervenção mínima da autonomia coletiva. Se assim fizeram, eles são grandes, são maiores, eles sabem o que fazem. Juiz, não anula a convenção coletiva, não anula acordo coletivo, não. Mas aqui, no PL original, falava assim, preferencialmente. Aí veio, no substitutivo do deputado Rogério Marinho, e ainda mudou. Quer dizer, viram que estava fácil de passar, falaram, não, vamos apertar mais? Colocaram o seguinte, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente, e não mais preferencialmente, exclusivamente o negócio jurídico, balizado, a anotação mínima da intervenção mínima da autonomia da vontade coletiva. Então, estão tentando tirar, inclusive, do Poder Judiciário, essa possibilidade de melhor interpretação, né, pelo lado do trabalhador. Infelizmente, tivemos também essa inibição da Justiça do Trabalho. Um outro retrocesso de PL original para o PL substitutivo, que no artigo 611, parágrafo 3º, falava que na hipótese de flexibilização de norma legal relativa a salário e jornada de trabalho, a CCT ou ACT deverá explicitar a vantagem compensatória em relação a cada cláusula redutora de direito legalmente assegurado. Então, falava-se que dentro de uma CCT ou ACT, quando se tirasse direitos, tinha que ter cláusula compensatória, para se compensar tudo ao final. Só que veio também dessa forma da Presidência da República, depois o substitutivo ainda piorou mais, porque perceberam que a porteira estava aberta. Aqui nós aprovamos tudo. Esse Congresso Nacional, ele é totalmente empresarial. Então vamos aprovar da seguinte forma: a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em ACT ou CCT não ensejará sua nulidade. Ou seja, acordo coletivo ou convenção coletiva, mesmo que não tenha nada que compense, que só tire, não será nula. Ela será legal e vigente. Com o PL aprovado, seria possível uma decisão como essa também, do TST, que diz o seguinte: este tribunal firmou o entendimento no sentido de que inválida a negociação coletiva no que se refere ao prazo legal para pagamento de salários, sem contrapartida ou condição grave de crise econômica. Ministro também, Valmir Oliveira. Então, esse tipo de decisão também tem grande chance de não termos mais. Alteração do texto após substitutivo já na redação final. No artigo 59 da CLT, inclusive, senhores, é interessante isso aqui, porque nós estávamos comparando quando veio do PL original da presidência com o substitutivo. Nesse caso aqui não. Nesse caso, já era o texto quando aprovado na Câmara, com o substitutivo. Quando aprovado, foi da seguinte forma: compensação de horas dentro do mês, de banco de horas, né? Dentro do mês, desde que, por acordo escrito, CCT ou ACT. Então, ou seja, acordo escrito CCT ou ACT, no limite de 10 horas diárias. Aí depois, quando foram redigir, olha que loucura, aprovaram de uma forma, quando foram redigir a redação final, mudaram. Aí colocaram o seguinte: é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito, ou seja, mesmo sem um acordo escrito com o trabalhador, ou escrito, para compensação no mesmo mês. Quer dizer, o excesso de autoconfiança daquele Congresso Nacional, de que não seria, de que passaria tudo da forma que eles queriam. Compensação de jornada. A partir desse PL, nós temos o seguinte: o banco de horas agora para a previsão em CCT ou ACT, ou seja, para as empresas precisarem vir ao sindicato para buscar uma cláusula de banco de horas, é somente para compensação anual. Somente para se compensar em um ano. Agora, para se compensar em 6 meses, não se precisa mais nem de previsão em acordo coletivo, nem convenção coletiva. Ou seja, em mero acordo individual escrito. O que vai ocorrer, naturalmente, essa assinatura, quando o empregado adentrar na empresa. Com certeza, na admissão, já vai ter alguns documentinhos para ele assinar. Um deles vai ser esse. E se ele não assinar, naturalmente, senhores, ele não vai ser contratado, e vocês sabem como isso funciona bem. Então, ele assinando, banco de horas, o empregador tem 6 meses, 180 dias para dar folga no dia em que ele bem quiser aquele empregado. O que nós podemos dizer com isso, sinceramente? Para mim, a hora extra no Brasil acabou. Nunca mais nós vamos ter alguém que vai receber uma hora extra se o empresário tiver um mínimo de organização.
O mínimo, o mínimo. Então, com isso, cai por terra, por exemplo, né, várias ações também, que a gente chama também da inibição à justiça do trabalho. Porque com isso também nós vamos, os direitos dos trabalhadores de entrarem e buscar nessas horas extras também na justiça, também a chance é grande de ir para o ralo. E o banco mensal, que é acordo individual ou tácito. Ou seja, para compensação mensal, não precisa nem do acordo escrito. Nem isso. Compensa-se mensalmente. Regime 12/36. A súmula 444 TST dizia que é válida quando em lei ou norma coletiva assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Ou seja, naquela época, tinha que, antes dessa lei, até o momento, que não vigora ainda, 12/36, só se tiver previsto em convenção ou acordo coletivo, certo? E mesmo assim, feriado, paga-se dobrado. Agora não mais. Agora ficou da seguinte forma: simples acordo individual escrito, ou seja, diretamente com o empregado, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. O que é que isso significa, gente? Significa duas coisinhas básicas. Primeiro, que a 12/36 agora vai ser geral também, não precisa de estar previsto em convenção coletiva e acordo. Mero acordo escrito. Segundo, vamos ler novamente: observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. O empregador não é obrigado agora nem a dar mais um intervalo de 1 hora. Ou seja, se ele dentro de um hospital. Não, eu advogo há muitos anos para a Federação dos Empregados da Saúde. E vocês também já devem ter participado, vivido. Eu, há 1 mês e meio atrás, meu pai operou e eu tive que passar com ele uma noite no CTI, ficar alguns dias lá. Acho que todos vocês têm essa compreensão, em que um técnico de enfermagem que está lá, muitas vezes, ou uma enfermeira, trabalhando muito mais do que os médicos, que ficam lá 2 horas por dia, passam 3 horas, já correm para outro hospital, ele já vive em um estresse fora do comum. Até porque, como o salário deles é muito baixo, eles muitas vezes trabalham em 2 hospitais diferentes. Eles gostam, inclusive, do jornal 12/36. Né, diretor? Eles gostam, mas gostam por isso, porque os seus salários são tão baixos que eles são obrigados a trabalhar em 2 hospitais diferentes. Agora, você imagina chegando com seu pai ou com seu filho, no final do horário desse enfermeiro, que está trabalhando há 24 horas, e agora, inclusive, sem se alimentar, sem repouso. Por que não? Ocorreu, né, tivemos muitos problemas no hospital, não teve como, não teve repouso. Isso é simplesmente subhumano. Isso não existe. Mas está previsto agora na nova lei. E o pior que isso, interessante inclusive, na mesma linha, né? Parágrafo único: a remuneração mensal desse sujeito que faz 12/36, pactuado, ou seja, o valor pactuado ali do salário dele, que não vai mudar por esse motivo, com certeza vai ser o mesmo, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado, ou seja, não vai receber a mais, e pelo descanso em feriados. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Ou seja, gente, adicional noturno, dobra de feriado, tudo isso já... Não, o pacote é um só. Seu salário é 1 salário ponto 2, isso aí vai abranger tudo. Não há que se falar em te pagar além. É inimaginável, né? É inimaginável. Mas está aqui. Artigo 59b, parágrafo único: a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Ou seja, se for também habitual essas horas extras, não vai descaracterizar. Vale do mesmo jeito o acordo de banco de horas. E aí, nós nos perguntamos, mas o que nós estamos falando nessa jornada, por exemplo, 12/36, dentro, sem repouso, né, e nada, será que não fere as normas de saúde, higiene, segurança de trabalho, né, previstas nas NRs e no Ministério do Trabalho? É óbvio que fere. Entretanto, pensando nisso, como eu disse, como foi muito bem feita, muito bem redigida por grandes juristas, inclusive, Dr. Marlos Melek, que é lá assessor do TST, dentre outros vários, que todos já sabem, e foi feito meio, né, sob encomenda. Quando eles pensaram nisso também. Falaram, não, então o que nós vamos fazer? Nós vamos descaracterizar a jornada dessa cláusula. Por quê? Porque o que acontece? No artigo 611b, tem aquela previsão de que constituem objeto ilícito de CTI a CT. Como, por exemplo, 13º, férias, vocês lembram disso?
que lá, como se fossem cláusulas pétreas, que não podem ser modificadas por ACT ou CCT. Vocês lembram disso? Mas que, infelizmente, ao final, isso é a cereja do bolo, viu, presidente Antônio Neto? É a cereja do bolo. No final, infelizmente, eu ainda vou ter que passá-los, que até as suas férias, até o 13º, se brincar também, vai para o ralo. Mas isso aí é a cereja do bolo. Mas lá está previsto que, dentro dessas cláusulas pétreas, férias, 13º, não podem ser negociadas. Assim como normas de higiene, saúde, segurança do trabalho. Só que aí, logo em seguida, eles colocam o seguinte, parágrafo único. Regras sobre intervalos, que é o caso lá do 1236, não são consideradas como normas de saúde e segurança do trabalho. O papel aceita tudo. Então, quer dizer que... E com isso, o que nós percebemos naturalmente é que no Brasil hoje nós temos mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. É o 4º maior índice do mundo, perdendo somente para a China, Índia e Indonésia. E, infelizmente, esses índices de acidentes de trabalho devem se aumentar agora, seja pela terceirização ampla e restrita, seja pela 12/36 sem intervalo, seja pela redução dos intervalos para 30 minutos, 30 minutos somente para se almoçar. É o tipo da coisa, se me perguntaram, mas você não almoça em 30 minutos? Não, tem vários dias tem dia que eu nem almoço, e tem outros dias que eu realmente almoço em 30 minutos. Agora, a vida inteira, você tem 30 minutos para sair do seu trabalho, ir à sua casa ou a algum lugar, almoçar e voltar, haja estômago, haja saúde. Então, infelizmente, também é um absurdo. A perda de status das normas de segurança e saúde do trabalho, que eu acabei de falar. Ou seja, os acidentes de trabalho tendem sim a aumentar. E com isso, os empresários não percebem que o problema deles não é os trabalhadores. O problema deles não é os valores do custo com os trabalhadores, mas sim, principalmente, é a disputa fiscal, que supera 6 vezes as disputas trabalhistas nos tribunais. Então, as 30 maiores companhias de capital aberto no Brasil possuem disputas fiscais que ultrapassam 280 bilhões. Então, o inimigo dessas empresas, gente, é o leão, não tem dúvida. Ou seja, tem que se ter uma reforma tributária no nosso país, porque, sem dúvida, ser também empresário no nosso país não é fácil pela alta carga tributária. Mas o empregado não é o culpado dessa história, mas sim a alta carga tributária. Teletrabalho, só de forma en passant, foi uma outra regulação em PES, ou seja, em prejuízo ao empregado, porque o teletrabalho já existia. Qual que é a novidade do teletrabalho? 2 pontos. Primeiro, que agora não vai se ter mais o controle de jornada, e aí, também nas mídias, muitos falam, mas isso é muito bom, não vai se ter mais controle de jornada, vocês podem falar trabalhar a hora que bem entenderem, mas é muito simples, senhores. Vocês acham que será passado para aquele trabalhador qual o tamanho da carga de trabalho? Você acha que será menor do que para ele se dedicar 8 horas ou vai ser muito maior? Principalmente que não tem controle. Hoje, a gente já com internet, com WhatsApp, a gente já percebe que nós levamos trabalho para casa todos os dias. Agora você imagina tendo esse teletrabalho onde não se tem qualquer forma de controle de jornada e você não recebendo nada a mais por isso. Sem controle, sem hora extra, sem nada. E além disso, também outra novidade, é que o artigo 75D prevê que permite agora repassar ao empregado os ônus da aquisição e manutenção dos equipamentos tecnológicos, frisando que as utilidades não integram remuneração. Ou seja, o computador é o seu, a luz quem paga é a sua, o celular que você usa é o seu, tudo. Quer dizer, agora está legalizado que não se pode mais passar esse custo ao empresário. Dano moral, acho que vocês viram também sobre dano moral. Artigo 223, aplica-se a reparação dos danos de natureza extrapatrimonial, decorrência da relação de trabalho, apenas dispositivos desse título. Então, vem um tabelamento onde se mede a vida das pessoas pelo seu cargo e pelo seu salário. Exemplo, nesse artigo 223, artigo 223G, parágrafo 1º, inciso 1º, fala o seguinte, que a ofensa de natureza leve é até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Ofensa de natureza média, 5 vezes. Grave, 20 vezes. Gravíssima, 50 vezes. Então, gravíssima, por exemplo, é uma morte. Então, a morte de um trabalhador que recebe R$1.000 ou um salário mínimo vai ser, paga a sua família 40 e tantos mil reais. Agora, o trabalhador que recebe 5 mil é 500 mil reais. Então, realmente, 5 mil, me perdoe, 250 mil reais, que recebe 10 mil, 500 mil reais. Então,
Inclusive, esse foi um dos artigos que nós, em nossa comissão, em nosso parecer da relatoria da Comissão Nacional de Direito Sindical, da OAB Federal, nós entendemos como inconstitucional e que poderemos também entrar com uma DI no Supremo. Equiparação salarial e isonomia, artigo 461, trouxe agora várias restrições. O que acontecia antes? Aquele bancário, por exemplo, que trabalhava na agência Savassi e outro trabalhava na agência Belvedere, ou aqui lá no Santa Lúcia, eles poderiam sim se equiparar, porque entendia-se, a jurisprudência entendia como mesma localidade a região metropolitana de Belo Horizonte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, agora não mais. Agora tem que ser o mesmo local de trabalho, a mesma agência. Ou seja, tem que trabalhar um a um, lado a lado, para poder restringir naturalmente o número de ações, para restringir ainda o direito dos trabalhadores. E pior, porque antes falava-se que tinha que ser a diferença da função de 2 anos, até 2 anos, mas sem teto, né? Agora é até 2 anos e mínimo de 4 anos. Então foi uma restrição para que, acredito, praticamente acabou-se com a equiparação salarial. Para você encontrar alguém que trabalha no mesmo local, dentro desses requisitos, vai se diminuir a possibilidade de 90% para 2%. Então, uma outra retaliação aos direitos dos trabalhadores. Inibição ao direito de ação, que é o artigo 5º e 65 da Constituição, que é o princípio da ampla defesa e o acesso à jurisdição. Agora, acho que vocês já sabem disso também, anualmente os empresários, as empresas irão chamar os empregados para fazer uma quitação dos seus direitos daquele ano. Vocês estão sabendo disso? Um exemplo, a Fiat. A Fiat marca uma festa de fim de ano, ela vai sortear um carro 0 km, são 3 mil trabalhadores, né? De 3, 4 mil, vai sortear um carro 0 km, vai sortear 20 televisores. Só que antes de começar a festa, eles falaram, gente, é o seguinte, só tem um detalhe, nós vamos passar uma listinha, aquela da nova lei aí, que vocês poderem assinar, quitaçãozinha, não é nada demais não, é o seguinte, agora, quem achar que tem alguma coisa a mais, uma hora extra, um desvio de função, é só passar amanhã, não assina então não, passa amanhã lá no RH, pergunta certinho como que é isso, como que funciona, você acha que alguém vai deixar de assinar isso? Na prática. Então, consequentemente, o que vai acontecer? Anualmente, assinou-se e você ficou 1, 2, 3 anos, 4 anos naquela empresa. Quando você saiu daquela empresa e digamos que você tinha direito a 10 horas extras por semana, você tinha direito, e que nunca nem banco de horas te deram, você tinha direito à equiparação salarial com fulano, desvio de função, você tinha direito a uma ação de R$300 mil, por exemplo. Quando você entrou com a ação, na defesa, na contestação, a empresa já chega com todos esses documentos. Mas a assinatura aqui não é de Vossa Excelência? Você lembra mais ou menos daquela festa que você estava lá, né? Realmente, eu acho que passaram alguma coisa e eu assinei. E no outro ano eu fiquei sabendo melhor, mas se eu não assinasse, eu estava fora. O juiz, espero que alguns juízes enfrentem esse problema de outra forma, mas o que a lei está falando é que, infelizmente, todos esses direitos vão se dar como quitados e o empregado não terá direito a nada. Outra inibição ao acesso à justiça também é a restrição agora e complicação da justiça gratuita para até 40% do teto dos benefícios do INSS ou comprovar insuficiência de recurso. Ou seja, agora tem que se... Antes se era mais fácil, somente uma declaração de insuficiência, agora não. Agora tem que se comprovar que se recebe até 40% do teto, que é até R$ 2.212, comprovar que... E se não houver essa comprovação, você não tem direito à justiça gratuita. Consequentemente, o que vai acontecer? Muitos trabalhadores vão deixar de entrar com a ação. E quando entraram com a ação e viram que não tem justiça gratuita, podem desistir da ação. E o medo? E o receio? Né, do custo chegar. Medo, inclusive, em relação aos honorários advocatícios de sucumbência recíproca. Doutor Glauber? Esse é um ponto extremamente importante também. E até pela OAB a gente fica até desconfortável de discutir isso, porque, mas honorário de sucumbência, então você quer dizer que você não acha interessante o honorário de sucumbência? Não é isso. É que nós estamos percebendo que na forma prática vai ser o seguinte, digamos que chega um empregado em meu escritório, e lá ele me passa, eu fazia 2 horas extras por dia, eu tenho fulano e ciclano, que eu não tenho dúvida da equiparação salarial, tanto que um já ganhou com o outro, e me passa tudo. Eu faço o cálculo, digamos, de um bancário, dá uma ação de R$600 mil. Ele fica todo feliz, falando, mas que maravilha,
600 mil reais. Só que aí, né, como devemos e temos nossa obrigação ética e moral, vamos falar que só que tem um detalhe agora na lei. Mas agora você tem a possibilidade de pagar os honorários de sucumbência. O que significa, doutor? Significa que desses 600 mil, se infelizmente a gente não conseguir comprovar todas as horas extras, a equiparação, o paradigma não for comprovado, o que tem chance de acontecer, o que não quer dizer que você esteja mentindo, não conseguimos somente comprovar, e você ganha 100 mil, você é sucumbente em 500 mil reais. Sabe o que vai acontecer? Ele vai bater nas minhas costas e falar assim, ô doutor, eu preciso conversar com a minha esposa, eu posso voltar amanhã para conversar com o senhor? Eu falei, pode. Será que ele vai voltar? Então tudo isso, gente, foi feito literalmente para poder inibir o acesso à justiça, para que o empregado não entre com as ações, para que diminua, e vão diminuir, infelizmente, pelo caminho que está. Não vai ter mais hora extra para reclamar. Equiparação salarial está indo para o ralo, como nós falamos. Essa questão de justiça gratuita, sucumbência dos honorários, etc, etc, etc. Fizeram tudo tão bem feito, e o problema é o seguinte, o problema não é fazerem, porque eles têm interesse, o problema é o Congresso Nacional aprovar dessa forma que estava. Uma vergonha, gente. Se vocês lerem realmente, aqui só umas pinceladas, se vocês lerem tudo, realmente é de dar ânsia. Agora, por fim, chegando ao fim, presidente, que eu disse a cereja do bolo, que vou demonstrar a vocês agora que infelizmente, o problema, né, que se avizinha, não será somente dos trabalhadores do nosso país, mas sim de toda a sociedade e até dos empresários. Percebam isso. Trabalho intermitente, contrato intermitente, artigo 452A, que é o chamado, que retira a informalidade, é o chamado empregado stand-by. O que significa isso, senhores? Significa o seguinte, não sei se vocês se lembram, há uns 2, 3 anos atrás, nós tivemos aqui, não sei qual foi o estado, mas um problema em um McDonald's. Não sei se vocês se lembram disso, que houve uma denúncia internacional, né, a Organização Internacional do Trabalho, como se fosse uma semi-escravidão que estava ocorrendo naquele local que era esse McDonald's. Inclusive, foi feito um TAC como Ministério Público do Trabalho, e nesse TAC houve ali, né, o pacto de que nunca mais se faria dessa forma. E legalizaram isso, que é o que é. Para vocês terem uma ideia, no McDonald's, eles tinham lá 10 empregados. 8 horas da manhã, esses empregados lá estavam. No momento de pico, 8, 9 horas, os 10 estavam trabalhando. De cá, o outro no caixa, fazendo sanduíche. Dava 10 horas, a coisa ia diminuindo. Era igual o time de vôlei. João, para fora. Maria, para fora. Ana, para fora. E eles ficavam realmente de fora do estabelecimento e não podiam ir para casa, não podiam ir para lugar nenhum. Isso foi comprovado, gente. Isso aí é fato o que ocorreu. E chegava um certo horário, tinha 2 pessoas dentro do McDonald's e 8 de fora. Chegava no horário de pico, horário do almoço, João para dentro, Maria para dentro, Ana para dentro, José para dentro. Todos ali trabalhavam, enquanto tinha movimento. Deu 2h30, 3 horas, mesma coisa. Para fora, chegou no final do dia, 7 horas da noite, o sujeito ficou de 8 da manhã até as 19 horas, sem poder cuidar da família, sem poder cuidar das suas coisas pessoais. Chegava ao final do dia, o gerente chamava cada um as horas efetivamente trabalhadas no seu dia. Você trabalhou efetivamente 4 horas, você 3h30, você 5. Chegava no final do mês, eles que na sua carteira de trabalho recebiam um salário mínimo, fora os descontos, né, gente? Recebia quanto no final desse mês? R$300, R$350, R$400. Olha que vergonha. E foi legalizado isso agora. Então vamos pensar agora por outro aspecto. Vamos pensar agora que as empresas agora podem utilizar do serviço do trabalhador quando bem entenderem. Ou seja, digamos que o trabalhador recebe R$1.000, ou o outro recebe 5.000, e o outro recebe 20 mil reais. Vamos pensar, só para a gente poder demonstrar que são todas as classes de trabalhadores que vão sofrer com isso. A empresa chama aquele trabalhador, fala, semana que vem vou precisar de você somente segunda, quarta e sexta, viu? Não, é a crise, né? É a crise. Na outra semana, somente meio horário vou precisar de você, viu, João? Na outra semana, vou precisar de você a semana inteira. Ou no outro, somente meio horário. Chegou no final do mês, esse empregado, que recebia R$1.000, ele recebe R$600. O que recebia R$5.000, ele vai receber R$3.000. Exemplo. O que recebia R$20.000 vai receber R$12.000. Só que tem um detalhe. Todos esses trabalhadores, todos os nossos seres humanos,
Nós temos os nossos custos fixos. E geralmente a gente gasta praticamente o que a gente ganha. Pelo menos o brasileiro geralmente é assim, né? Salvo raras exceções. Então, chega-se ao fim desse mês, esse trabalhador recebeu ali 60% do seu valor, recebeu R$600, ele ganha 1.000, ele ganha 1.000, mas ele paga R$350 do aluguel dele, ele paga R$300 ali na mercearia da esquina, ele paga cada coisa, contando com uns 1.000, ainda gasta 1.100, 1.200. Como que vai acontecer com esse cidadão, quando ele receber R$600? E o de 5.000, que recebe 3.000 e tem 5.000 de custo, paga 1.500 de aluguel, paga um consórcio de um carro, paga uma escola de um filho de R$900, gasta os 5.000 que ele ganha, assim como o de 20.000. O que vai acontecer, senhores? Naturalmente, a inadimplência vai lá no alto, a criminalidade, infelizmente, vai lá no alto. Nós advogamos para o Sindicato da Polícia Federal e o presidente estava me contando que é o seguinte: Bruno, nos últimos 2 anos, o quanto foi impressionante o crescimento de crimes por tráfico de cigarros, com cidadãos que nunca tiveram nada, bons antecedentes. E aí, segundo ele, conversa com esse cidadão e falou: ó, a crise bateu na minha porta, eu não consigo pagar o meu aluguel, eu não consigo dar comida para o meu filho, como que eu faço? Tive que me chamar, eu tive que fazer isso. Então, lá em cima, criminalidade também, infelizmente. Consequentemente, senhores, os empresários não estão percebendo isso. O dono da padaria da esquina, que tem 4 empregados, ele acha que essa lei vai ser uma maravilha para ele. O dono das Casas Bahia está achando que ele vai ganhar muito mais. Ele não está sabendo que ele vai estar quebrado daqui 2, 3 anos. Sabe por quê? Porque se esse empregado não tem a certeza que vai receber os R$1.000 dele, os 5.000 dele no final do mês, e ele tem que pagar todos esses custos fixos, vocês acham que ele vai pegar um boletim, aquele boleto, né, de 12 vezes de uma televisão, 12 vezes de uma geladeira, 60 vezes de um carro em uma concessionária de veículos? Vocês acham que ele vai fazer isso? Não fazem tão cedo. Consequentemente, o que nós vamos ter de empresas falindo e de um ciclo vicioso, porque se faliu as empresas, mais demissão, o caos se instala, infelizmente, em nosso país. E como eu disse agora há pouco, qual que é ainda a cereja do bolo dessa história? A cereja do bolo é a seguinte, a cereja do bolo, infelizmente, negativa, que esses dias conversando com o ministro Luiz Felipe Pereira de Mello, lá no gabinete dele no TST, a gente conversando, discutindo tudo isso. E, ministro, pensa nessa questão. Ele falou: Bruno do céu, não pode nem falar isso em voz alta não, mas eles têm advogados inteligentes também, eles vão chegar nesse ponto. Vamos pensar comigo, presidente, só para nós percebermos o caos que se aproxima, que até aquelas cláusulas pétreas que nós falamos, né, de férias, 13º, talvez nem isso se garanta. Por quê? Porque qual que é a previsão legal para se receber as férias e o 13º? Quantos dias que o trabalhador tem que trabalhar dentro do mês? 15 dias, o mínimo de 15 dias. Você acha que muito bem organizados, eles não podem fazer dessa forma que nós estávamos falando? Ó, um trabalha 14 dias, o outro 14 dias, e assim, ao fim, infelizmente, o caos pode se instalar. E aí fica a pergunta, né, que não quer calar: o que pode ser feito, senhores? Não sei, vamos lutar juntos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Por favor, doutor. Temos algumas perguntas para o senhor aqui. Bom, eu quero dizer o seguinte: você vê como é bom a gente ouvir uma palestra dessa, né? Olhem para nós aqui, por favor, aqui, doutor. Por favor, aqui, que temos umas perguntas aqui. O que você precisa? É o seguinte: pelo que vocês viram aqui, nunca tanto os trabalhadores precisarão dos seus sindicatos. Olha aí. Nunca tanto. A gente tem que ter claro isso. Cada vez mais, quando eu ouço a apresentação sobre as mudanças da lei, eu falo: agora eu tenho papel protagonista. O trabalhador vai saber a importância do sindicato. Vai descobrir o porquê que existe sindicato. Se ele não valorizava, porque a gente só dá valor àquilo que a gente perde. Perfeito? Recebi aqui um papelzinho fechadinho assim. Eu gosto dessas coisas. A moça falou: a moça pedindo para entregar pessoalmente. Não escrever nem o nome. Neto, ao fim dessa palestra,
por favor, me serve um Rivotril. Não vou servir, vou servir outra coisa, vou servir aquele energético que é para deixar você com mais vontade, com mais força, para enfrentar essa burguesia e toda essa elite que quer acabar com a classe operária. Nada, esse é o meu papel. Eu só sei jogar no campo do adversário, é mais gostoso. Eu vi uma foto do Neymar ontem, que eu falei assim, esse moleque é abusado. Ele estava tomando um pau de um lateral lá, mas os caras batiam nele toda hora. Uma hora o cara encarou ele virou-se para o cara e falou assim, ó, score, 3-0. Lá. Saiu do cara. Ou seja, já estava ganhando de 3-0. Acabou o jogo 5-0. Ou seja, lembra ontem eu falei que isso que está aparecendo é bolo de noiva. Por fora, bela viola, por dentro, pão balorento. Nós vamos virar esse jogo. Fiquem tranquilos. E nesses 2 dias, entre hoje, amanhã e depois, nós vamos apontar os caminhos. Porque saibam vocês, como eu tenho certeza, que se os trabalhadores vão precisar mais do que nunca dos seus sindicatos, está aqui. O doutor falou lá, das horas extras, nego pode querer reduzir os direitos. Mas para reduzir o direito, precisa assinar comigo. Se eu não quiser, ele não assina acordo coletivo, não. Se eu enfrentá-lo e perder a convenção coletiva, que eu já tinha algumas vantagens, ficou a CLT. Porque eles não mexeram em tudo na CLT. Por exemplo, hora extra, como ele disse, 80, 100, a minha convenção é 75 e 100. Se eu perder isso na convenção, vai voltar aos 50 da Constituição. As cláusulas que estão na Constituição, está garantindo, nós vamos agora fazer o seguinte, se antes eu precisava, eu tinha mais facilidade, só botava na convenção coletiva aquilo que eu melhorava na lei, talvez agora, até por causa do 611A, né, doutor Álvaro? Hein, Álvaro? Nós vamos ter que escrever toda a nossa lei na convenção, nos acordos coletivos. Então, teremos papel de protagonistas. Agora, para isso, precisamos nos preparar. Não é isso? Para enfrentar. E é por isso que nós estamos aqui nesse congresso. Doutor, é bom a gente olhar coisa que parece feia, porque todo novo assusta. Todo novo assusta. E nós estamos dissemos ontem, e vamos repetir hoje, doutor, que agora não é mais hora de mimimi, não. Não é a hora de chororô mais, não. Dia 13, como o senhor disse, segunda-feira, a gente disse que dia 11, porque sábado e domingo tem gente trabalhando, já pode estar mexendo em alguma coisa nesse sábado e domingo. Pode ter uma demissão coletiva no hospital, por exemplo. No domingo, dia 12, no domingo, dia 11, no sábado, dia 11. Não é isso? Agora nós vamos nos preparar. Essa é a razão da existência de uma central. Não falei ontem aqui na história de gado que tem sinueiro, não perde o rumo. Esta central tem direção, tem orientação, tem sinueiro e nós não vamos perder rumo jamais. Eu estou otimista. E o pessimista, para mim, é, antes de tudo, um chato. Não é isso? Pessimista é, antes de tudo, um chato. Eu sou pessimista jamais. Eu acredito no futuro. E sei porque estou presidindo um sindicato e uma central. Sei o lado do balcão que eu estou. E todos aqui sabem. É só saber usar a ferramenta. Não é isso? Vamos lá. Pergunta para o senhor. Tem bastante pergunta aqui. Vou fazer 4 perguntas, o senhor responde. Precisa de papel e lápis aí? Funcionários contratados antes da aprovação da reforma trabalhista gostam de direito adquirido? Aqui já é romance da pergunta, viu? Não, né? Não. Acabou a tal da ultratividade, dia 31 de dezembro, quem tem de janeiro a dezembro, pum, morreu ali.
embora não seja uma verdade insofismável. Não é assim. Vou dizer uma coisa para vocês. Do jeito que vocês estão preocupados com o sindicato de vocês aqui, nós aqui, os empregadores também estão. Porque se a empresa começar a tratar direto com os seus empregados, o que vai acontecer com o sindicato patronal? Acaba a sua representação também. Então é a rua de duas mãos, que nós vamos dar as mãozinhas e vão sair juntinho, sabe, saltitante nessa chuva. Aliás, tem um ditado lá em Sorocaba que é muito bom: não há bem que sempre dure, nem mar que nunca acabe. Não é isso? Saímos da zona do conforto. Certo? Com a lei da terceirização, inclusive, de atividades fins, o que poderia fazer o sindicato para manter e defender sua base, considerando que uma empresa poderá contratar várias empresas terceirizadas? Exemplo, terceiriza administrativo, comercial, assistência técnica, etc. Serão todos como funcionários da empresa terceirizada ou continua na base da categoria? Shirley, do Sintrical. Shirley está lá. Terceirização, também terceirização. Terceirização de frentista dos postos de combustíveis. Os funcionários da terceirizada, exercendo funções de frentista, farão jus aos direitos assegurados nas CCTs e ACTs celebradas para a categoria específica dos frentistas? Na sua visão, doutor Bruno, na sua visão, como ficam os servidores públicos em face à máxima de valorização do negociado sobre o legislado? O Nivaldo Ramos, lá do Sinorte. Lembrando que antes da terceirização, o Supremo Tribunal Federal, antes da legislação aí que abriu a terceirização, o Supremo Tribunal Federal já tinha aprovado a terceirização indiscriminada para o funcionalismo público, através daquelas negócios chamadas ONCIPs. As universidades podiam contratar, os hospitais podiam contratar, então, tudo no funcionalismo público veio muito antes. João Damasceno é visitante nosso aqui de Juiz de Fora. Que deu, João? Na reforma trabalhista, sabemos do poder soberano do país. Apesar disso, não há possibilidade de interferência para o nosso auxílio dos organismos internacionais, OET, OEA, tem 4 aí, tá bom? É, que nem Jack. Vamos lá. Deu. Presidente, primeiro, você está certíssimo. Acho que aquela pergunta final é para realmente mexer com as pessoas, né? E a resposta, não tem dúvida, que é a união de forças. E, como eu disse no início, vocês estão muito bem também assegurados e em conjunto com os pares de vocês e com as centrais, né? Seja os sindicatos, e o momento é esse, o momento realmente, até fiz uma palestra há 2, 3 meses atrás, até com o Francisco Gerson também, da escola, do MPT, lá em Fortaleza, e o meu tema foi o dever de representação sindical. Então, mais que nunca, existe o dever de representação sindical. Os sindicatos, nesse momento, aqueles que realmente representarem os seus sindicalizados, ampliarem a sua base de associados, eles podem ter um momento de muito mais fortalecimento, muito mais eficaz, sendo ator principal realmente nessa relação. Agora, aqueles que não se fortalecerem, sem dúvida, o caminho é outro. Mas vamos lá. Primeiro, sobre aquela primeira pergunta que eu disse não, mas naturalmente nós, advogados, principalmente advogados de empregados, nós temos teses. Estudamos, fazemos pós-graduações, mestrados, para buscarmos realmente sempre um melhor combate jurídico. Então, naturalmente, por óbvio, iremos lutar sempre. E teremos tese para tanto. Agora, essa resposta foi um pouco seca nesse sentido, porque a dificuldade será grande, mas tentaremos, e não tenho dúvida que juiz também, né, a magistratura tem vários entendimentos. Então, nós vamos ter um que entende de uma forma, né, e outros de outra, mas é uma questão um pouco mais difícil. Segundo ponto, Neto, seria essa dos terceirizados, né, essa grande aqui,
os trabalhadores terceirizados seguirão qual sindicato, né? Essa questão, não há dúvida que ainda terá uma grande discussão pela frente de acordo com essa nova realidade. Entretanto, ao meu ver, nós temos o princípio da atividade preponderante da empresa. E, exemplo, dentro de um banco, por exemplo, nós não temos ali vários terceirizados, nós temos aqueles do asseio da conservação. Então, então, consequentemente, se formos pensar, se nós temos hoje milhões e milhões de terceirizados no Brasil, já deveria existir, se fosse o caso, se fosse nessa linha, um sindicato de terceirizados. Não existe. Porque aquele vai... Né? Existe, né? Não existe, mas quando não existe, né? Quando não existe uma da atividade específica. Então, se existe já um sindicato dos bancários, é ele que vai ser seguido. Se tem uma categoria mais específica, que é da asseio e conservação, como é o caso, tem aquela categoria específica da asseio e conservação. Agora, se não houver ali identidade com nenhuma dessas categorias, aí sim, acredito que possa ir para esse terceirizado. Eu queria fazer um adendo aqui ao que ele falou aqui. Sim. Quando ele fala aqui dentro da mesma empresa, quando falou da atividade principal em especial. A atividade principal é a atividade fim, não é isso? Como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos com a seguinte cláusula. As atividades das categorias abrangidas por esta convenção coletiva só poderão ser exercidas por empresas pertencentes a esta categoria econômica para a execução de serviços da sua atividade produtiva ou atividade principal. As empresas abrangidas por essa convenção valer-se-ão de empregados por elas contratados sob o regime de CLT ou ainda de contrato de prestação de serviços com empresas da mesma categoria econômica, cujos empregados necessariamente serão regidos pela CLT. Ou seja, uma reserva de atividade. Ou seja, uma empresa metalúrgica, se vai terceirizar uma atividade metalúrgica, e você tiver uma cláusula dessa, ele só pode contratar outra empresa metalúrgica que vai seguir a convenção coletiva dos metalúrgicos, daquela coisa dentro da preponderância. Certinho, presidente. Agora, mais do que nunca, com a questão do negociado sobre legislado está aqui. Previsto na convenção coletiva. Isso também responde do frentista. Certo? Perfeito. Essa aqui agora. Na minha visão, como os servidores ficarão com essa máxima da valorização do negociado sobre legislado? A questão é que ontem até o presidente da CSPB aqui, presente, o Dr. João Domingos, nos expôs que está se caminhando já em um pacto junto ao governo federal para que possamos ter a negociação coletiva dos servidores públicos. Então, se isso ocorrer, valerá o negociado sobre o legislado. Enquanto isso não ocorre, vale-se a lei. Agora, sabemos. Uso de organismos internacionais. Organismos internacionais. As denúncias na OIT. Isso, já foram feitas várias denúncias na OIT, né? Inclusive acho que as centrais, né, assinaram, e nós precisamos realmente nos fortalecermos, né? A própria OAB Federal, eu estou levando, né, ao Pleno do Conselho Federal também essa possibilidade para que possamos aprovar também uma denúncia, né, da própria OAB na OIT. Então, o momento é de nos fortalecermos do trabalho, ministros do TST, né, o judiciário, que assim também entender, mas não é nenhuma garantia, né, que eles irão se posicionar favoravelmente, né, presidente. Haverá, doutor, uma grande contratação de PJ? Diante disso, férias, 13º, fortalecimento da Previdência, vai para o espaço? Eu não sei se é bolo ou espaço, mas... E mais uma aqui, para encerrar a última pergunta. Pode sim ocorrer, entretanto, o que nós temos que lembrarmos, tanto em relação à PJ quanto em relação à terceirização, é que aqueles requisitos básicos da CLT, né, os 5 requisitos para que ocorra o vínculo empregatício, eles ainda estão valendo, prevalecem. Então, se for ferido qualquer um deles, subordinação, se houver qualquer um deles, se eles estiverem presentes, quebra-se a PJ, quebra-se a terceirização e tem-se o vínculo. E mais um adendo. O jurídico nosso da Central está estudando para avaliar o conceito, a doutora Gilmara vai falar sobre isso daqui a pouco, o conceito de trabalhador que fala a nossa Constituição.
É mais amplo. PJ, tem quem depender de trabalho é muito mais amplo que empregado. Então, de repente, no acordado sobre o legislado, nós podemos inserir na nossa convenção coletiva que o conceito de trabalhador, seja ele PJ, autônomo, então, o que ele for, será representado por nós e terão que seguir aquelas coisas. Vai depender da nossa capacidade de fazer a nossa intervenção sindical, a nossa negociação coletiva. Última pergunta, doutor. Se a legislação traz legalidade, o empregado com certeza assinará qualquer documento que o patrão mandar, em que o sindicato será útil. Companheiro, que pergunta? Primeiro, como o Neto bem colocou, primeiro nas negociações coletivas. Exemplo, a questão das rescisões. Né? Se o sindicato conseguir negociar para que as rescisões elas ocorram na entidade sindical, continua na entidade sindical. Né? Se o empregador, se o sindicato de empregados, tudo que ele conseguir colocar, né, incluir em sua convenção, valerá sobre a lei. Então, a título de exemplo, até mesmo essa questão. Mesmo estando previsto na lei essa possibilidade de quitação, inclusive sobre a quitação, por exemplo, que talvez seja mais destinada a essa, porque é assinatura, a quitação só terá validade se homologado pelo sindicato. Um pequeno detalhe que eu não falei, olha a força do sindicato aí. E a gente só vai homologar a quitação se fizer as homologações no sindicato. Você veja, é moeda de troca, mas gente. Nós vamos ter que fazer o seguinte, volto a dizer, tudo novo, vamos olhar com olhar novo, não vamos olhar com o olhar de trás. Vamos olhar para frente, não para o retrovisor. Para isso que nós estamos aqui, para fazer essa discussão. Doutor Bruno, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação. Cosme. Obrigado, doutor Bruno Reis. Queria convidar aqui o companheiro Marcelino, presidente do Sindicato das Cooperativas, companheira Deise Medeiros, né? O companheiro Juarez aqui de Uberaba.